começar, né? Nossa lição hoje é a lição 11, né? O título da lição é Contra a Cultura num Mundo Perdido. O que seria, primeiro, o que é cultura? Cultura se trata de um conjunto de costumes e crenças, conhecimento, crenças que um determinado povo segue, né? Coisas comuns a um determinado lugar, um determinado país, coisas já estabelecidas. E o que seria uma contracultura? É justamente o contrário. É um movimento, um conjunto minoritário, como foi trazido, que visa justamente bater de frente com essa cultura. Beleza? E vou pedir, começando já essa definição, vou pedir para que vocês abram as Bíblias em Romanos 12, que é o texto base da nossa lição, como vocês podem ver aqui, né? E a gente vai ler Romanos 12. Pedir aí para vocês abrirem, estou abrindo aqui. Romanos 12. Vamos ler. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si mesmos, do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não o destratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Beleza, galera. Agora vamos dar uma olhada em alguns versos do que a gente acabou de ler. Foi
foi muito versículo, mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente acabou de ler. Primeiro, no versículo 1, Paulo vai trazer, começa aqui falando: portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Portanto, como é trazido aqui pelo autor, é uma palavra que vem, conclui-se que, com tudo que foi falado, conclui-se que, ou seja, ele está concluindo algo que ele falou anteriormente, que foi no versículo 11, que ele vem falar do futuro de Israel, né? Tudo que vinha acontecendo em Israel, tudo que ia acontecer, ele vem trazendo, ele vem diz, portanto, considerando tudo o que eu disse, façam isso. Aí vem esse versículo. E ainda nesse versículo 1, ele traz aqui para darmos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Aqui essa palavra corpo não tem com sentido só a parte física. Agora que é a palavra certa, sômata, que significa mais que a parte física, e sim a totalidade, físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, não é só o físico, não é só a parte que a gente vê, é tudo, tudo mesmo. Então, dar o corpo como sacrifício é tudo. Oferecer o nosso corpo para serviço do reino, para a obra, né? E vai seguindo aqui no versículo 2, transformai-vos, que aqui, como é que está na minha versão, aqui ele diz, não imitem a conduta do mundo. Aqui ele traz transformai-vos, que é o sentido de metamorfose. Você mudar, você ir para outro estágio, né? Você mudar seu jeito de ser. Você era de uma maneira, agora você não é mais. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui ele segue, como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, esses membros têm um trabalho diferente a executar. Ou seja, cada um vai ter uma função no reino. Uma mão, ela não escuta. Um ouvido, ele não toca, não pega coisas. Uma boca, ela não escuta, ela fala. Então, esse é o sentido que Paulo vem trazer aqui. Agora que ele fala que transformai-vos, é o sentido de a igreja ela não ceder às pressões do mundo, ela a partir do momento que a pessoa se converte, ela vira uma nova criatura e ela não é adepta mais dos costumes do mundo. E aí ele traz aqui em 1 João 5,19, agora João falando, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, temos que ter consciência de que nós estamos nesse mundo, mas o mundo pertence ao maligno, o mundo está no maligno, desde lá do pecado original. Ou seja, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença. Não podemos ser amigos desse mundo. Ah, mas em que sentido? Tem que odiar todo mundo? Então, não devemos odiar todo mundo. A questão é concordar com as práticas. Você não pode ser conivente com a prática, uma prática mundana, com a prática errada, né, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus. Muito hoje, existe hoje uma tentativa de se suavizar a mensagem de Cristo, né, para torná-la mais palatável para as pessoas, para que, né, elas não venham a se ofender com alguma mensagem, com alguma palavra mais forte, porque parece que as pessoas hoje, infelizmente, acabam se ofendendo muito fácil, um mundo muito politicamente correto, então acaba-se que muitas pessoas se ofendem com algumas coisas e tenta-se, às vezes, algumas igrejas, alguns ditos líderes religiosos, suavizar a mensagem e falar coisas que a pessoa quer ouvir, quando, na verdade,
o que tem que ser dito é que de fato aquela pessoa está errada, ela está em pecado, e que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, né? Ela tem que mudar as condutas dela, ela não pode querer se parecer com o mundo, porque se a igreja ficar se parecendo com o mundo, se a gente trouxer para dentro da igreja tudo que o mundo faz só para poder atrair as pessoas, que sentido vai ter a pessoa se converter? Ela vai estar fazendo as mesmas coisas que ela fala lá fora, só que agora dentro da igreja. Então, que sentido vai ter a pessoa se converter? Tem que haver uma mudança. Não pode simplesmente ficar se achando que pode se continuar com as mesmas práticas. Ah, não, não. A gente é salvo pela graça, mas a partir do momento que você entende a mensagem, você cria uma responsabilidade na sua cabeça que você tem que seguir agora aqueles mandamentos, né? Os mandamentos de Cristo. Como a gente diz, as obras não salvam, mas elas são importantes. Você não faz por obrigação, você faz porque você quer fazer, porque você sabe que você foi salvo sem nenhum tipo de merecimento. Então você sabe que a partir do momento, aquilo é uma responsabilidade que é criada em você a partir dessa salvação, a partir da crucificação. E essa ainda questão de ser amigo do mundo, ainda a gente vai ver lá ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, aquilo que a gente falou. A pessoa não pode ao mesmo tempo metade no mundo e metade na igreja. Ela está num lugar, ela está no outro. Porque a partir do momento que ela diz que ela está na igreja, ela tem que haver uma mudança. Ela não pode simplesmente dar um toque gospel nas coisas que ela faz, né? Dizer que ela, não, eu fui salvo, agora tudo bem, agora eu vou aloprar, vou fazer tudo o que me dá na cabeça e é isso. Não. A partir do momento que ela entrou, há uma mudança. Se ela entrou de fato, se ela entendeu a mensagem, há uma mudança. Tem que haver uma mudança. E o evangelho tem que ser pregado é o da mudança. Não é simplesmente pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, uma palavra mais suave, mais amiguinha, não. A palavra é dura, mas ela tem que ser pregada e é preciso que ela seja dura justamente para que haja essa mudança. Entendido, pessoal? Hoje, infelizmente, existe, quando a pessoa vai procurar muito se avalia, né, igrejas hoje, como elas são, se elas são boas, se elas são ruins, muito se vê pela quantidade de membros, pelo nível social dos membros, ou se é uma igreja muito bonita, se não é uma arquitetura, quando na verdade o correto seria saber o que aquela igreja está pregando. Quantidade de membros é bom, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é a pregação do evangelho. O crescimento é consequência. Porque se houver a pregação do evangelho, vai haver o crescimento. Mesmo que seja uma palavra dura, que às vezes ofenda. Mas é para a pessoa, se a pessoa está errada, para ela se sentir mesmo culpada. Porque a partir do momento que você reconhece a sua culpa, a primeira coisa é você reconhecer a sua culpa, para você se arrepender. Você não se arrepende se você não reconhece que você está errado. Então sim, é para ser uma palavra muitas vezes dura, ríspida, para que as pessoas entendam. Não que seja para você tratar todo mundo com grosseria, não. É para você pregar aquele evangelho que foi dito para ser pregado. A salvação de Cristo, a salvação através da crucificação de Cristo, e que a partir do momento que você aceita aquela mensagem, você tem uma mudança de vida e você tem que largar as práticas mundanas. Beleza, galera? Não devemos abrir mão da nossa fé, a igreja não deve abrir mão dos seus valores para poder agradar o mundo, para poder agradar as pessoas que estão lá fora. A gente tem que ir atrás delas sim, mas tem que ir com a verdade. Beleza, galera? Vamos agora aqui para o segundo ponto da lição, que é como o Novo Testamento vê o mundo de hoje. Vamos abrir aqui em Efésios 5, vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo.
que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente, gracejos inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disso, e o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém, que é imoral ou impuro ou ganancioso ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo aqui está sendo bem duro, né, com a igreja. Falando que, como a gente falou antes, tem que largar as práticas mundanas, não podemos ficar na imoralidade, nos gracejos inúteis aqui, como ele colocou. Gracejos inconvenientes, estas coisas não são para vocês, né? A gente não pode ser influenciado pelo mundo, pela mídia, que muitas vezes nos bombardeia com coisas que são postas como normais hoje, mas que a gente sabe que na visão da Bíblia, na visão da igreja, essas coisas são erradas. E vou repetir aqui, é dito aqui por Paulo, transformai-vos. É para nos transformar, não é para ser igual ao mundo, não é para ser igual a gente era antes. A partir do momento que a pessoa se converte, ela tem que ser transformada, ela tem que se transformar. Ela não pode ceder a largar a sua fé para poder agradar homens, para poder agradar o mundo. Ela tem que pensar em agradar somente a Deus. Aqui em Filipenses 2,15, abri aqui em Filipenses 2,15, mais uma bronca que Paulo dá aqui, falando que a gente vive aqui, Filipenses 2,15, de modo que ninguém possa dizer, vou ler a partir do 14 aqui, que complementa. Façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo. Ou seja, vivemos numa geração corrupta, no mundo violento, no mundo imoral, mas a gente não pode ser igual a esse mundo, porque nós fomos ou devemos ser transformados. Transformados. Transformação da nossa mente, nossa mentalidade tem que mudar. Então, nós vivemos nesse mundo corrupto, nessa geração corrupta, mas nós não podemos nos deixar levar por ela, por mais que muitas vezes seja sedutor, seja mais legal, você possa às vezes parecer careta para os seus amigos, né? Você não pode se deixar levar, você agora é a igreja e você tem que ser transformado. Não se esqueça, como Paulo falou lá em Romanos 12, transformai-vos. Sou bem repetitivo com isso, transformai-vos. Aqui de não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Ou seja, mudar a forma como pensa, ser uma pessoa renovada. Não ser como era antes de conhecer a Cristo. É assim que a igreja tem que ser, é com isso que a igreja tem que se preocupar. A igreja tem que se preocupar em pregar um evangelho. É claro que é muito bom templo lotado, é óbvio, mas o foco tem que ser a pregação do evangelho. De novo, o crescimento vai ser consequência, né? Nem sempre quantidade é qualidade. Não adianta eu encher uma massa de bolo de fermento. Ela vai crescer, mas vai ser praticamente só ar dentro. Não vai ter quase massa, vai ter pouquinho. Então não adianta ter uma igreja cheia de, como até clichê, cheia de pessoas vazias, né? Tem que ser verdadeiramente transformado. Não dá para simplesmente estar por estar, achar que está na igreja está tudo bem. Não. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Uma mudança de
caráter, uma mudança de mentalidade. Até porque não é através desses ritos religiosos como ir à igreja que nós somos salvos. E até anotação aqui, no evangelho, no judaísmo, a santidade era demonstrada por ritos, ou seja, expressava-se por ritos. No evangelho é moral. Ser santos não é adotar postura no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Ou seja, é você ter uma mudança completa. É o seu corpo, como é dito aqui, seu emocional, seu físico, seu mental, seu espiritual. É tudo, mudança em tudo. Não é só da boca para fora. Entendeu? E aqui o autor da lição nos traz uns textos aqui que é o que ele chama de éreis e os sois. O éreis é o que nós éramos no passado. Os sois é o que nós nos tornamos depois da transformação. É uma sequência de textos aqui, eu vou abrir primeiro. Romanos 6, 20 e 21. Vamos lá. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Ou seja, tem que gerar arrependimento. É preciso ter um arrependimento. Nós éramos escravos do pecado antes da morte de Jesus na cruz. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, nós nos tornamos livres. Não quer dizer que você não vai mais pecar, mas você agora tem acesso direto a ele para poder pedir perdão e ficar livre dessa culpa. Você não é obrigado mais a ficar carregando essa culpa com você. É preciso haver esse arrependimento. Agora, próximo texto aqui, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados. Ou seja, se for santificado, você larga as práticas do velho homem. Você larga as práticas do mundo, porque agora você é uma nova criatura. Agora, 1 Coríntios de novo, 12, 1 Coríntios 12, versículo 2. Vocês estão lembrados de que, antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Idolatria, né? Muita idolatria, muita gente idolatra cantores, até cantores gospel, idolatra políticos, né? Fica mudando de opinião conforme alguém fala alguma coisa, conforme o político que ela fala, muda de opinião, tem uma opinião muito maleável, né? Não tem o sim, sim, não, não, que é como deve ser o crente. Enfim, virou massa de manobra. O crente não é massa de bolo, não é um líquido que toma a forma do recipiente que ele está dentro. Ele tem que ser diferente. Ele não pode se misturar, ele não pode tomar a forma do ambiente em que ele está. Ele tem que ser luz, ele tem que ser justamente a diferença. A pessoa diferente ali, aquela pessoa que às vezes as outras pessoas vão olhar e achar que você é estranho, porque você não está fazendo nada do que as outras pessoas estão fazendo. Outro texto, Efésios 5, Efésios 5, 8. Versículo 8. Porque, embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz, que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz. Ou seja, agora somos filhos da luz e não podemos nos continuar com as práticas de antes. Agora que o outro que é o sois, ou seja, quem somos agora.
Primeiro, Romanos 1, 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ou seja, fomos chamados para pertencer a Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios 1, 30 e 31. 1 Coríntios 1. Não, perdão. 1 Coríntios não. Tá. Não era 1 Coríntios 1. Perdão. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como se diz nas Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Ou seja, é por isso que nós não somos salvos por obras, porque senão nós íamos viver nos gloriando por aí. Mas ele aqui justamente fala para nós nos gloriarmos no Senhor, para que a gente tenha como foco o Senhor. Se para se gloriar em alguma coisa, nos gloriarmos no Senhor. 1 Coríntios de novo, agora 3, 16 e 17. 3, 16 e 17. Vocês não compreendem que todos os juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Em sua casa, se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Ou seja, galera, nós devemos ser santos e limpos. Devemos nos ser limpos das práticas do mundo. Enfim, tem várias passagens aqui que o autor citou. A questão é a seguinte: deve haver a mudança completa após a conversão. Você reconheceu que você foi salvo sem nenhum tipo de merecimento. Esse é o principal motivo para você mudar. Que apesar de todas as suas práticas anteriores, você foi salvo pelo sangue de Cristo que morreu na cruz sem nenhum tipo de merecimento. Foi exclusivamente pela graça e nenhum esforço seu, por nenhuma boa atitude sua. Beleza? Entendido? E não devemos tomar muito cuidado com a forma que o mundo hoje normaliza certas coisas, né? Como o mundo hoje traz para cima da gente coisas que nós deveríamos abominar, e muitas vezes a gente fica anestesiado, tratando isso como normal, ou só mais uma coisinha, só mais um dia de violência, só mais um dia de imoralidade sexual na TV, essas coisas. E esses textos mostram justamente que precisamos ter valores firmes, independente da opinião do mundo, independente do que a mídia jogue pra gente, independente se as leis humanas criminalizam quem combata isso. Nós devemos estar firmes nos nossos valores, independente se eles forem criminalizados. Todas essas práticas, violência, roubo, homossexualismo, adultério, são despejados na nossa casa toda vez pela mídia, pelas novelas, algumas novelas, todo dia pelo mundo político até. Nada disso pode ser normal para a gente, nós temos que combater isso. Por mais que sejamos criticados, nós não podemos deixar de combater essas coisas. Beleza, galera? Caminhando para o final aqui, creio que foi uma primeira experiência de aula gravada. Espero que vocês aproveitem, que for assistir agora, que for assistir depois. E, enfim, é isso, galera. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Que a gente tenha sempre isso em mente, que a gente não se molde ao mundo, ainda mais os jovens que sofrem muito com isso, às vezes muitas pressões na faculdade, na escola. Que a gente não se molde ao mundo, que a gente permaneça firme nos nossos valores, porque isso vai valer a pena. Beleza, galera? É isso. Abraço, fiquem com Deus e ative sua vida.